quero fazer mais esse tópico, tá? Que é o do artigo 160, que vai falar dos recursos públicos, tá? Os recursos públicos não serão destinados a escolas particulares, exceto as de caráter filantrópico. Só que essas escolas, elas vão ter que comprovar isso, gente. Ou elas comprovam com uma finalidade não lucrativa, tá? Elas não podem, elas vão ter que ter balancete delas, vai ter que mostrar que elas não têm lucro, tá? E a segunda, que seja assegurado a destinação do seu patrimônio a outra entidade filantrópica, tá? Na hora sei lá, ou doar, ou de alguma forma vai ter que passar para outra entidade, no caso, sei lá, do proprietário falecer, ou não importa, tem que ser doado, né, passado para outra entidade filantrópica. Aí sim, elas poderão receber algum recurso público, tá? Eu quero contar uma coisa para vocês que eu acho muito importante, assim, tudo é experiência na vida da gente. Como é que eu entrei para essa questão de concurso? Bom, muitas vezes todo mundo passa por necessidade. Eu e meu marido passamos por uma época bem difícil, onde o meu marido ficou desempregado, eu fiquei desempregada e a gente foi perdendo tudo. Eu tinha um apartamento muito bom, nós tínhamos 2 carros, meus filhos estavam, eu tinha 2 filhos, os 2 com Kombi, em escolas particulares, tudo maravilhoso. Até que a minha empresa, onde eu trabalhava, faliu, eu fiquei desempregada, e o meu marido, que era CC, tá, na EPTC, e na época houve mudança de partido e ele perdeu o emprego também. Em função dele ter 40 anos, na época ele tinha 40 anos, apesar de ter um currículo muito bom, mas depois dos 40 anos a gente sabe que as questões assim de mercado, né, de trabalho não são tão favoráveis, por mais que tu tenha até condições e conhecimentos como ele tinha uma experiência muito boa, mas mesmo assim, pensa, tivemos que vender casa, fomos aos poucos, né, até o ponto que a gente teve que sair da casa, tivemos que dar, não tínhamos mais como pagar, tivemos que entregar pro banco, tivemos que vender carro, e assim a gente foi, gente. Eu tinha uma vida muito boa e de repente a gente ficou em condições, tivemos que mudar para uma casa bem menor, né? Então muita coisa foi acontecendo. Começamos a ser sustentado, né? Porque eu tentava emprego, meu marido tentava emprego, nós não estávamos conseguindo. Eu, por ter essa habilidade de falar, adorar falar, consegui ir para a área de vendas, ainda consegui, mas não era o suficiente para sustentar uma família nem nada, porque recém estava começando. Em função disso, meu marido sempre foi muito inteligente, ele fez a faculdade de administração, ele fez até o 3º ano de engenharia, ele fez a faculdade de informática, e eu, na minha ignorância, não entendia nada de concurso, disse, não, vou te inscrever achando que era barbadinha, né, no meu modo de ver. Fui lá e inscrevi ele, na época ele foi para o INSS, né, que é um edital que logo logo tá por aí, e aí nisso, ele foi lá, no dia da prova, ele até não queria ir, porque ele não estudou nada, né? Ele disse, não vou ir. Eu digo, vai. Tem várias amigas minhas que já sabem até desse assunto, né? Que eu já contei, porque pra mim foi algo bem importante, assim. E ele foi. Chegou lá na prova, era uma CESP-UNB, onde uma errada anula uma certa, né? Talvez vocês não saibam, mas é uma banca bem difícil. E ele pegou e quando chegou em casa, eu falei, aí, como é que foi? E aí ele disse assim, olha, eu não sabia nada, porque eu achei tranquila a prova. Nós até aí eu não entendia nada de concurso, não olhamos gabarito, não olhamos nada. Se passou, acredito que de 60 a 90 dias, eu não recordo, ligaram para ele dizendo que ele havia passado, né? Nós nem íamos acreditar, meu marido na hora disse assim, isso é um trote, né? No telefone, porque nós não tava acreditando. E ele foi olhar e ele tirou 17º lugar com mais de 1 milhão inscritos. Sorte? Não sei. Conhecimento? Acredito que sim. Serenidade? Totalmente. Porque o nosso emocional, muitas vezes, eu fui para concursos e o emocional me tirou da prova, gente.
O emocional é muito importante. E quanto mais a gente estuda, mais a gente se cobra e mais a gente. Então, controlem o emocional, sabe? É muito importante. Relaxem no último dia, entreguem para Deus, para a sorte e vão para essa prova, tá? Então, assim, ó, é bem importante. Aí eu pensei assim, se ele passou de cara, eu vou levar um período, né, e vou passar. Só que eu formada em pedagogia, sem conhecimento nenhum de administrativo, funcional, nada, fiquei na luta, gente, muito tempo e sempre batendo na trave. E depois de muito tempo, muitos anos, eu fui só fazer a prova da prefeitura de Viamão, acredito que era para ser, passei. E depois de 3 anos e pouco que eu comecei a estudar para fiscal, porque eu queria mais, óbvio, né, financeiramente, e entrei para fiscal. E hoje estou aqui ensinando a legislação, mas pensando já em algo mais também. A gente sempre tem que ter um objetivo de vida. E garra, e força, e não desistir. Até a gente chegar lá, gente. Esse talvez seja o primeiro de muitos concursos de vocês. Talvez seja... Acredito que todo mundo tá indo para uma vaga que talvez não seja o ideal, né? Da pessoa, não é o ideal de consumo, nem de salário. Mas assim, é o primeiro, gente. Entendeu? E vamos lá. Vamos estudar. Tenham força. Ânimo. Sabe, a gente ainda tem tempo para estudar. Se dediquem, usem todo o tempo de vocês para estudar. Vale a pena, gente. Tá bom? Para quem tá vendo, boa noite, boa tarde, bom dia. Até mais.